Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Quando me lembro nas promessas do Senhor. O texto lido, Salmo 42, ele nasce no coração de alguém que está profundamente passando por uma crise espiritual. O salmista deste salmo, o escritor deste salmo, é provavelmente um dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, eles eram responsáveis, os levitas responsáveis por conduzir a adoração no templo. Eles viviam perto da presença de Deus, eles lideravam o povo em louvor. E para esse povo, para os levitas, ou seja, para os filhos de Corá, estar na casa de Deus era o centro da vida dele. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Aonde? Então, por isso, estar na casa de Deus, no templo, era o centro da vida desses salmistas que eram os filhos de Corá. Só que, no entanto, quando ele escreve esse salmo, o autor de Salmo 42, quando ele escreve, quando esse salmo foi escrito, ele não está mais em Jerusalém, aonde se localizava o templo, o local de adoração ao Senhor. Ele estava longe geograficamente do templo. A menção, ele menciona aqui no verso 6, ele menciona o Monte Hermon e o Monte Mizar. Isso indica que provavelmente ele estava longe do templo de Jerusalém. Ele estava provavelmente num território inimigo, ou seja, ele está longe de Jerusalém, ele está longe do templo, ele está longe da adoração que fortalecia a sua fé. Só que ele está sentindo falta dos cânticos, das celebrações. Às vezes a gente quer fazer uma coisa e Deus quer fazer outra. Deus vai dizer para o Mateus e para a Isadora: o tempo novo, às vezes vocês vão achar, porque eu sei o que está acontecendo, o tempo novo ele traz incertezas, mas essas incertezas, elas não podem coexistir com a fé. O justo vive de fé, então vocês têm que aceitar essa nova mudança pela fé. Então deixa a incerteza de lado, porque a incerteza ela traz falta de fé, ela faz com que aquilo que é certeza não aconteça. Então, não deixe a incerteza, principalmente Isadora, não deixe com que a incerteza tome conta do seu coração. Não duvide daquilo que Deus quer fazer, porque o pensamento que veio no seu coração é: meu esposo vai ter que viver e fazer o que meu pai fez por muito tempo. E às vezes isso pode gerar no seu coração incerteza. Então, é da vontade do Senhor, e o Senhor há de abençoar e abrir portas para vocês. Amém? Deus manda dizer para Isabela Bela, Isabela, que Ele te levou a locais e lugares altíssimos em pouco tempo. Você alcançou e conquistou muita coisa em pouco tempo, aos olhos de muito. Para você foi muito tempo, mas aos olhos de muito, para quem está de fora, olha e vê que você alcançou. E nisso muitas pessoas vão e estão tentando se aproximar de você, não por quem você é, mas pelo que você está conquistando, pelas portas que estão se abrindo. Por isso o conselho de Deus é: tenha cuidado, tenha sabedoria, tenha discernimento, para você não abrir demais seus planos e projetos, não abrir demais a sua vida para quem não confia na promessa de Deus. E não ensoberbeça o seu coração, mantenha o seu coração humilde. Desde quando você começou, a humildade foi uma das características do seu coração. E Deus manda te dizer: não mude o seu coração para comigo, porque eu estou te abençoando. Amém? Deus manda te dizer que Ele é a sua honra. Isso você quis. Deus manda dizer para você que Ele é a sua honra, é Ele que te honra. E aqueles que zombam de você, aqueles que questionam e contendem com você, eles ficaram envergonhados e confundidos. Ainda no fim antes que esse ano se acabe, Deus manda te dizer
tu vai ver com os seus olhos de que Ele é o seu Senhor, que te honra e que abre porta aonde não existe porta. E não contenda com aqueles que contendem contigo, diz o Senhor. Silêncio é ouro nesse momento que você está vivenciando. Amém? Agora vamos ver se eu dou conta de continuar. Amém? Voltando, os salmos escritos pelos filhos de Corá, esse homem, esse salmista, estava passando por uma crise espiritual. Quando ele escreve o Salmo 42, ele não está mais em Jerusalém, ele está longe. O Monte Hermon e o Monte Mizar indicam que ele estava em território inimigo, longe da terra natal. Ele está longe de Jerusalém. Quando ele estava longe de Jerusalém, ele estava longe do templo, longe da adoração que fortalecia o seu coração e a sua fé. Então ele está sentindo falta dos cânticos, das celebrações e da comunhão. E eu dizia antes de dar uma pausa aqui, que o salmista também diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa era a sensação que esse homem tinha, todas as vezes que ele estava reunido com o povo, todas as vezes que ele estava no templo, adorando, conduzindo o povo, liderando o povo em louvor. Isso é só skate, gente. Tá? É só skate. Hã? Não, é skate, Mateus. O rapaz passou aí, meu filho. O rapaz passou com o skate, bateu o skate no chão. Deus abençoe o skatista, que ele não cai, não quer, tem osso. Vamos lá, vai dar certo. Essa mensagem vai dar certo. Agora, ele sentia falta dos cânticos, da celebração e da comunhão. Agora, ele está isolado. Ele está enfrentando uns inimigos que zombavam da sua confiança em Deus. Aqui por duas vezes, os inimigos perguntam a esse salmista com ironia: onde está o seu Deus? E quando isso aumentava, quando ele ouvia esse questionamento baseado em ironia, onde está o seu Deus? Isso aumentava a sua dor, porque ele estava sentindo falta do culto, ele estava sendo pressionado externamente, internamente, e tudo isso fazia com que ele se sentia distante. Então a alma desse homem está abatida, ela é marcada por saudade, por lágrimas, e não só por lágrimas, por confusão interior, porque a gente percebe que ele está em confusão. Se você ler o texto novamente, tem momentos que ele adora e tem momentos que ele questiona, tem momentos que ele confia e tem momentos que ele duvida, tem momentos que ele está lá no céu, tem momentos que ele está lá no vale do questionamento. Mas mesmo assim, esse salmista luta para manter a chama, manter acesa a esperança no Deus da sua salvação. E o que é interessante é que ele conversa consigo mesmo, ele conversa com a sua própria alma, ele se recusa a deixar que a dor decida o seu destino. E ele recorda a si mesmo, conversando com si mesmo, das festas que ele participava em nome do Senhor, das celebrações que ele participava em nome do Senhor. Tudo isso ele relembra para sustentar a sua fé. Então esse salmo fala de um coração, mostra um coração que sofre, mas um coração que não desiste. Um coração que está chorando, mas um coração que continua buscando ao Deus de Israel. É um coração que está ferido, mas ele insiste em esperar no Senhor. Assim pode estar o meu ou o seu coração. Um coração que está sofrendo, mas um coração que não desiste. Um coração que está chorando, mas continua buscando ao Senhor. Um coração que está ferido, mas ele insiste em esperar no Senhor. Esse é o contexto deste salmo. Um homem que foi chamado e consagrado para viver no templo, levando o louvor e adoração ao povo. Agora ele está geograficamente afastado do templo, ele sente saudade, e além de toda essa situação, os seus inimigos com ironia o perguntam: onde está o seu Deus? E é sobre isso que nós iremos falar, sobre não perder a esperança. Amém? O salmista tem sede de Deus em meio à sua alma que está seca. Ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Olha que maravilha de declaração que esse homem fez. Ele diz: assim como a corça busca água,
Assim como a corça tem desejo de água, precisa de água, ele diz que desesperadamente a sua alma precisa da presença do Senhor. Ele diz: olha Deus, a minha alma está sedenta, a minha alma está exausta, a minha alma está seca. E quando ele diz, faz essa declaração, como a corça anseia por águas, ele está dizendo, ele está reconhecendo que só Deus pode saciar a sua sede interior. Quantas pessoas estão buscando saciar a sede? Na bebida, nos vícios, em festas, em pessoas, em viagens, em compras compulsivas. Mas eu quero dizer para você que só Cristo pode saciar a sua vontade. Só Cristo pode preencher o vazio interior da alma do homem. E a imagem de uma corça que foge dos seus predadores é usada aqui. Quando a corça está procurando água, revela urgência, revela que ela está desesperada. E a corça, esse animal, se ela não encontrar a água rapidamente, ela pode morrer. E por isso o salmista usa essa figura da corça para demonstrar que a sua alma está do mesmo modo. Se ele não encontrar o Senhor, a alma dele irá morrer. Então, quantas vezes nós ficamos sem nos alimentar? Vou até beber água, não é profético. Quantas vezes nós ficamos sem sede pela vontade, sede pelas coisas de Deus, aliás. Nos falta sede. O salmista aqui não tinha uma sede comum, ele tinha uma sede de sobrevivência espiritual. E nós vamos ser saciados só quando a nossa alma buscar intensamente a presença do Senhor. A corça corre para a água, o salmista está correndo para Deus. Ele busca com urgência, ele diz: como a corça busca por águas, assim a minha alma anseia por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus. Eu sempre orei e disse: Senhor, me dá sede, não de água. Senhor, me dá fome, não de pão. Me dê sede pelas coisas do Senhor e fome pelas coisas do Senhor. Nós não podemos nos saciar a nossa sede de Deus só quando as coisas se apertam. Quando o coração humano se aperta, nenhuma resposta é suficiente, só Cristo. Porque a gente percebe que Jesus é a fonte que nunca seca. Jesus é a fonte de água inesgotável. O salmista aqui não está pedindo simplesmente uma mudança de circunstância. Ele quer que a alma dele seja renovada. A grande pergunta que fica hoje, neste tópico: a sua alma está com sede pelas coisas de Deus? A sua alma tem tido sede por ler a palavra, por estar na casa do Senhor, por conhecer e pregar para outras pessoas? Nós precisamos ter sede. Mas como nós saciaremos a sede de outras pessoas, se a nossa sede não está sendo uma sede que busca, como a corça anseia pelas águas? Há muitas pessoas ao meu e ao seu redor que estão com sede, e estão morrendo de sede, porque elas não têm quem possa saciar a sede delas. E nós temos que nos alimentar dessa água que é Cristo Jesus. Então não é uma sede comum. A dor e a distância que esse homem estava tendo criaram um deserto interior que só Deus podia restaurar. Por isso ele clama, ele tem sede de Deus em meio à seca que a sua alma estava enfrentando. Então que você hoje possa dizer: Senhor, como a corça deseja por águas correntes, a minha alma precisa do Senhor. Porque, como volto a dizer, nada pode preencher o seu vazio. E eu digo por experiência própria. E eu digo que tudo que está aqui neste ambiente, se não houvesse água, não seria feito. Tudo que está aqui, esse acrílico, esse papel, esse celular, esse gesso, essa cerâmica, essa mesa, esse vidro, você, se não tivesse água, nada seria. O seu carro, se não tiver água, ele vai parar. Aconteceu isso comigo, até com o Mateus. Ele não sabia dirigir. Nós fomos em um determinado local e nós entramos na estrada de chão e eu dei a oportunidade para ele dirigir, porque era menos perigoso.
E aí eu coloquei água no carro, no antigo carro, e esqueci de tampar o reservatório de água. Eu coloquei água, mas eu esqueci de tampar. Ele resistiu até eu desligar o carro na estrada. A hora que eu desliguei o carro na estrada para passar para o Mateus, ele não ligou mais, a temperatura foi ao limite e subiu. Aí eu e o Mateus, nós pegamos e falamos assim: e agora? Nós precisamos de fogo, água e abrigo, porque nós estamos no meio do mato. Nós precisamos agora de fogo, água e abrigo, porque nós estamos no meio do mato. Aí nós ficamos parados lá esperando, e o nosso Deus, ele é Jeová Jireh, o Deus de provisão. Passou um senhor numa caminhonete, parou e perguntou assim: o que está acontecendo? Eu disse: não, o carro faltou água. Ele: não, eu tenho aqui 2 garrafas de água. Parou mais um, trouxe mais águas. Para resumir a história, a gente colocou, o carro voltou a funcionar. Então o salmista tinha sede, como a costa anseia por água. Quem sabe a nossa alma está seca, sedenta pelas coisas de Deus, mas nós, na correria do dia a dia, estamos tentando saciar essa sede em lugares, pessoas, vícios, e não vai ser saciada. Sempre vai continuar essa sede no nosso coração. Amém? Outra coisa que o texto nos informa, nos ensina: o anseio do salmista não era casa, não era dinheiro, não era casar, não era ficar rico. O anseio do salmista é voltar à presença de Deus. Olha o que o texto diz. Ele faz uma pergunta: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele pergunta quando novamente ele poderia entrar na presença de Deus, estar na presença de Deus, porque ele sentia a ausência da presença de Deus, porque Deus naquele tempo se manifestava no templo. E a gente percebe que a ausência da presença de Deus é a maior dor de quem o ama. Ficar distante da presença de Deus é ruim, não é benéfico para a nossa alma. E a pergunta desse homem mostra um coração sincero, uma pergunta simples, mas que mostra que ele quer permanecer perto de Deus, porque a alma dele sente a distância e a alma dele clama por restauração. Ele tinha saudade do culto, da adoração que alimentava a sua alma. Ele não questiona a Deus por falta de fé, ele questiona a Deus porque a alma dele está clamando por proximidade. Ele quer estar próximo de Deus. Se você é leitor da Bíblia, quando o Senhor diz para Moisés, vou te relembrar a história, Moisés sobe para o monte para receber as tábuas da lei. Lá embaixo o povo constrói um bezerro de ouro. Moisés desce, destrói o bezerro, algumas pessoas são mortas porque desobedeceram ao Senhor. Capítulo seguinte, Deus diz para Moisés: não vou com você, eu vou enviar um anjo para ir com você. Sabe o que Moisés disse? Se o Senhor não for comigo, não me faça subir deste lugar. Isso é desejo pelas coisas de Deus, é desejo de proximidade. A alma desse homem questiona por proximidade. O desespero dele não é por coisas, o desespero dele é por Deus. O desespero humano da atualidade é por coisas. Como a filha da sanguessuga, nós clamamos por coisas. Me dá, me dá, me dá, me dá isso e aquilo. Não, o salmista não está pedindo dinheiro, não está pedindo o pão, não está pedindo o calçar nem o vestir. Ele está pedindo proximidade. Ele quer voltar à presença do Senhor. Ele não está perguntando porque ele tem um coração rebelde. Ele está perguntando quando eu vou voltar a entrar na presença de Deus, porque ele sente saudade. Ele sente saudade. Nós temos que sentir saudade daquelas orações que outrora, muito tempo atrás, nós fazíamos. Aquela oração que a gente tinha prazer de estar na casa do Senhor. Aquela oração que a gente contava os dias para ler a Bíblia. Quando não lia, sentia falta. Quando não orava, sentia falta. Hoje, se não lê a Bíblia, não sente falta. Hoje, se não vai para a igreja, não sente falta.
Hoje, se não ora, não sente falta. Eu não sei quem foi o escritor, mas ele disse assim: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja de hoje, muitos nem perceberiam que ele foi retirado, porque o povo de Deus não sente falta das coisas de Deus. O povo sente falta do dinheiro, do calçar, do vestir. Então existem dias que a única oração possível para mim e para você é um suspiro. E esse homem aqui está suspirando. Esse homem aqui, ele está fazendo um desabafo de uma alma cansada. É a dor que não consegue mais ser descrita por palavras. Esse homem, ele está abatido e ele só consegue expressar uma pergunta simples de dor: quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É o suspiro que ele sente na alma por estar com saudade da presença de Deus. Ele não diz como, ele não diz quando, ele não faz uma declaração forte de fé. Ele apenas suspira: quando poderei voltar? Quando poderei apresentar-me diante do Senhor? É a pergunta de um coração, de uma alma que está lutando para manter a fé viva. Ele não está duvidando, ele está desejando. Ele não está reclamando, ele está ansiando por estar na presença de Deus mais uma vez. Isso nos falta. Nós precisamos ter esse anseio. E é o clamor que sai entre as lágrimas, é o suspiro dele que é transformado em oração. A Bíblia fala dos gemidos inexprimíveis. Já ouviu? Que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós junto ao Pai através dos nossos gemidos inexprimíveis. É isso que está acontecendo com o salmista. E o gemido inexprimível é o que não pode ser colocado em palavras. As dores são tão profundas que a linguagem humana não consegue expressar. É aquela oração que, quando o meu ou o seu coração está doendo, nós não conseguimos expressar, mas nós choramos, nós suspiramos, ou muitas vezes ficamos calados, simplesmente calados. Eu tenho passado um tempo no meu ministério que eu não tenho tido força, ânimo para orar como outrora orar. Se você pedir para orar aqui, eu vou orar por você e vou ficar 1 hora orando por você. Mas se for para mim dobrar o meu joelho, eu tenho tido uma grande dificuldade. As lágrimas secaram, as palavras sumiram. Eu simplesmente muitas vezes entro na presença de Deus e suspiro. Eu simplesmente entro na presença de Deus, coloco um fone de ouvido e fico em silêncio. Porque eu sei que nós precisamos voltar à presença do Senhor. Então a gente precisa entender que quando ele faz essa declaração, quando eu poderia apresentar-me a Deus, ele tinha vontade, ele sentia saudade, ele estava sentindo falta. E quando ele faz esse desabafo, ele está mostrando que a alma dele está cansada. A alma dele está cansada, ele precisava, ele não conseguia mais ficar afastado das coisas de Deus. Quantas vezes nós não sentimos mais falta das coisas de Deus? Quantas vezes nós já não dobramos mais o nosso joelho e achamos que é normal? Quantas vezes nós não pegamos mais a Bíblia e a manuseamos para lê-la e achamos que é normal? Isso é falta de sentir falta de voltar à presença de Deus. Nós precisamos voltar às veredas antigas. O Apocalipse diz: volta lá atrás, onde você caiu e começa de novo. Sabe o que o escritor João de Apocalipse, quando ele diz volta onde você caiu e começa de novo, ele não está dizendo para eu e você relembrar o nosso pecado. Ele está dizendo: volta lá atrás e olha o que você perdeu, que era a comunhão que você tinha antes e hoje não tem. É isso que falta à igreja do Senhor nos dias atuais. Cultos de oração são vazios, cultos de prosperidade são lotados. Invertemos a ordem. E nós precisamos ter essa saudade do culto de adoração. Nós precisamos suspirar com gemidos inexprimíveis e dizer: Senhor, eu quero entrar novamente e me apresentar novamente à presença do Senhor. É isso que o salmista estava suspirando, longe da sua terra, longe do templo e ainda ouvindo: onde está o seu Deus?
As lágrimas do salmista se tornam o seu alimento. Salmo 42, verso 3, continuando, diz assim: minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Olha quão grande era o sofrimento desse homem, que ele se alimentava e estava se alimentando das suas lágrimas. Ele diz que de dia e de noite, ele chegou ao ponto mais profundo do abatimento, onde a dor, ela é contínua e o choro não cessa. É a sensação de que a tristeza tomou o lugar da força. A angústia ocupa a alma do salmista. O choro desse salmista deixou de ser apenas um momento, porque tem momentos que a gente chora, não é? Tem momentos que a gente chora. Não, o choro desse homem não era só por um momento, se tornou uma rotina, uma companhia diária. Porque o choro dele era uma expressão da dor interior que ele estava sentindo. Ele diz: minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite, contínuo, companhia diária. E ele ainda, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? O choro dele era a expressão da dor que ele estava sentindo. E eu escrevi aqui: quando a fé é provada, meu choro. Vou te explicar por que eu escrevi isso. Quando eu preguei essa mensagem com o tema quando a fé é provada, quem estava aqui vai lembrar. Baseado em Jó, perdeu tudo. A história é essa. E ao término dessa mensagem, na oração, eu não consegui orar. E até hoje eu não consigo entender por que eu chorei tanto. Eu comecei a chorar compulsivamente. Se você procurar essa mensagem e, como a maioria dos vídeos que a gente assiste, pular para o final, você vai ver o pastor de vocês chorando ao ponto de se abaixar aqui e cair ao chão, tamanho choro. Mas creio eu, é porque eu preguei algo que eu estava vivendo, quando a minha fé é provada. Deus tem provado a minha fé. Então a gente percebe que a dor dele é tão intensa que a alma dele se alimenta apenas de lágrimas. Isso fala, queridos, de um desgaste, de um sofrimento prolongado que gera desgaste emocional e gera desgaste espiritual. O choro desse homem era constante, e choro constante indica que a pessoa está cansada, exausta, fragilizada, indica que a pessoa está enfrentando um conflito muito grande interno. Era isso que o salmista estava passando, porque ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento, todo dia, era rotina, companhia diária. Ele chorava, ele chorava, ele chorava. Qual era o motivo do choro? Longe da presença, longe da presença. Nós precisamos chorar, nós precisamos chorar pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Nós precisamos chorar por almas que estão sendo levadas ao inferno. Nós precisamos chorar pela igreja do Senhor, não só pelo ministério Crescer em Cristo, mas pela igreja do Senhor na face da terra. Nós precisamos chorar, porque nós entendemos pela palavra de Deus que Deus não desperdiça as nossas lágrimas. Até as nossas lágrimas são usadas. Você acha que as suas lágrimas foram desperdiçadas? Não. A Bíblia diz que Deus colhe as nossas lágrimas. Salmo 56, verso 8 diz assim: tu mesmo registraste o meu lamento, colheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas anotadas no teu livro? Olha que maravilha. Até seus choros estão anotadas no livro, foram colhidas. Lágrimas de tristeza, lágrimas de angústia, lágrimas de alegria, todo tipo de lágrima, elas são colhidas pelo Senhor. Então eu não sei se você tem chorado por algum motivo, como o salmista, porque tem momentos que as nossas lágrimas são o nosso alimento, de dia e de noite nós choramos. É um choro que parece que não vai acabar aquela dor, é prolongado. E o salmista estava passando por esse conflito interno, e ele estava tão exausto que ele chorava todo dia. Nós passamos por esses períodos
mas eles são passageiros. Amém? Outra coisa que o texto nos ensina: as lembranças do passado são como fonte de esperança para o salmista. Ele diz no verso 4: quando me lembro destas coisas, choro angustiado. De quem que ele estava lembrando? Você está prestando atenção no que eu estou ensinando? Ele estava longe de casa, longe do templo, longe do seu dever oficial de ser levita. Ele estava em terreno inimigo, ele estava sendo afrontado pelos seus inimigos com a pergunta: onde está o seu Deus? Aí ele diz: quando me lembro de todas estas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Ou seja, ele lembra lembranças do passado, ele lembra dos dias que ele caminhava com alegria até o templo. O passado aqui se torna um combustível de fé para esse homem, porque as memórias das experiências que ele teve com Deus funcionavam como âncora em tempos de dor. Quando tudo parece escuro, nós precisamos lembrar, porque a lembrança do agir de Deus reacende a esperança. É você que está passando por uma grande dificuldade e você dizer: lá atrás Deus me abençoou. Se Ele me abençoou lá atrás, Ele vai me abençoar aqui. Davi vira para o rei Saul e disse: lá atrás eu matei um urso e eu matei um leão. Quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o Deus de Israel? Então o salmista se apoia no que Deus já fez, para continuar crendo no que Deus ainda fará. E por isso o passado aqui não é prisão, é testemunho de poder, do poder que Deus nos sustenta no presente. Então recordar o que Deus já fez fortalece a sua alma para o que Deus ainda vai fazer. Você precisa recordar. A Bíblia diz: quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Traga a sua memória, recorde a você mesmo. Ele disse: olha, quando eu me lembro destas coisas, eu choro angustiado. Aí ele começa a lembrar: eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria, de ação de graça entre a multidão que festejava. Então a memória espiritual é uma ferramenta de guerra contra o desânimo. Quer vencer o desânimo? Relembre o que Deus já fez. Relembre os dias de dor, relembre os dias de livramento, relembre os dias de provisão, relembre os dias de milagre. Porque aí você vai conseguir vencer o desânimo, porque a lembrança das vitórias antigas, ela vai combater a mentira do presente. Você tem que lembrar, você não pode esquecer. Me lembrei, esses dias atrás, eu preguei uma mensagem sobre isso. O tema da mensagem era: jamais se esqueça de quem você era, de quem você é, de onde você está, de onde você pode chegar. Jamais esqueça do que Deus fez, do que Deus está fazendo. Jamais esqueça. Nós temos memória curta. A nossa mente é como um computador. Um computador, se você não colocar hoje é SSD que chama, né? Se não colocar um HD bom, uma memória boa, você vai ligar ele igual esse computador aqui, o da igreja, e o meu, são iguais. Tanto a configuração quanto o modelo, foram comprados no mesmo dia. Um eu ganhei. Foi quem deu o computador? Foi a irmã Lucélia e a irmã Roseli, foi? Isso, Deus abençoe elas, em nome de Jesus. E o outro foi a igreja que comprou. Então um eu ganhei e o outro foi comprado. Todos os dois já têm mais de 10 anos de funcionamento. Eles já estavam capengando, fraco, sem memória. Você ligava, travava. Você queria fazer alguma coisa, parava. Uma lentidão. E assim muitas vezes nós estamos, porque nós não lembramos. O salmista usa a memória para não se entregar ao abatimento da alma. Ele diz: olha, eu conduzia a multidão com cânticos de alegria, ação de graça. É fato que nós não podemos viver no passado,
mas nós podemos usar o passado para reacender a nossa fé hoje. Ou seja, se Deus já fez, Ele pode fazer novamente. As memórias espirituais são combustíveis para a esperança. Por que eu não parei durante 14 anos que essa igreja tem? Por causa disso aqui. Se Deus já fez lá atrás, Deus pode continuar fazendo hoje. Lá em casa já se tornou, vamos dizer assim, um jargão, um lema. Toda vez que aperta as coisas, e elas estão apertadas, ou eu ou minha esposa, normalmente ela, ou eu, nós dizemos um para o outro: Deus sustentou até aqui. O que é isso? Lembranças do passado são fonte de esperança. Se você lembrar de onde você estava e onde você está hoje, você vai ver que Deus te sustentou. Se você lembrar de tudo que Deus já fez na sua vida, apesar da sua dor, do seu pecado, da sua falha, do seu erro, do caminho errado, pessoa errada, atitude errada, pensamento, palavra errada, mas olha onde você chegou. Hã? Chegou longe, não chegou? Olha para o seu irmão, não gosto muito de ficar falando isso, mas olha para alguém e fala assim: nossa, chegou longe, hein? Fala para ele assim: né, Leandro? Chegou longe, não é? Então, olhar para trás para lembrar quem Deus foi e para afirmar que Ele continua sendo. A lembrança certa pode salvar um coração prestes a desanimar. Uma lembrança certa pode fazer com que salvar um coração que está desanimado. Então relembre, por misericórdia, relembre tudo que Deus já fez na sua vida. Se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Creia nisso. Amém? O salmista estava enfrentando uma batalha interior. A batalha interior do salmista, verso 42, capítulo 42, verso 5, a parte A. Ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Sabe o que o salmista está falando? Ele está falando consigo mesmo. Ele está brigando consigo mesmo. Ele está confrontando os seus próprios pensamentos. Ele está confrontando os seus sentimentos. Ele está confrontando as suas emoções. Ou seja, essa conversa interna mostra que ele está passando uma guerra espiritual, emocional e mental. Porque ele está questionando pensamento, sentimento, emoção. Ele está brigando consigo mesmo. É quando você está em dificuldade, é você bater no seu peito assim, com a mão no seu coração e começar a brigar com você mesmo. Por que você está abatido? Por que você está preocupado? Por que você está assim? Por que você está assim? Então, a gente percebe que a luta aqui do salmista não é contra pessoas, é contra os próprios pensamentos que ele estava tendo, que estava tentando destruir a esperança que ele estava declarando nos versos atrás. Ele diz: por que está abatido assim? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbado dentro de mim? Nós cantamos aqui, foi o primeiro hino. Eu me lembro dessa música da harpa cristã. Por que te abate, ó minha alma, e te comoves, vem calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Eu me lembro quando eu entrei na igreja Assembleia de Deus, lá no setor que nós morávamos, de Aparecida de Goiânia. Estava no começo da caminhada da fé, não entendia, não sabia nada de Deus, preocupado com muitas coisas. E ao entrar, o primeiro hino cantado pelos irmãos foi este hino: por que te abates, ó minha alma? Aí as minhas lágrimas caíram. Você já viu quando você está passando por grande dificuldade, uma música te derruba? Uma frase te derruba? Você tenta manter a compostura e
você chora, e homem chorando é tão feio, não é? A mulher, até a mulher para chorar é mais bonito que o homem, né? A mulher chora com mais compostura, o homem não, o homem até para chorar é desengonçado, é uma tranqueira velha, não é? Então a gente percebe que ele está lutando não é contra pessoas, ele está lutando contra pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Os pensamentos são uma das causas que levam a pessoa a ficar ansiosa, depressiva, angustiada. Então cuidado. Olha, preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. A Bíblia diz que a boca fala, mas a sua boca só vai falar aquilo que você permitir entrar na sua mente. Mente, quando a Bíblia fala de mente, ela fala de coração. Então, a sua boca está falando ou vai falar aquilo que você permite entrar na sua mente, no seu coração. Então, ó, é a musiquinha da salinha. Cuidado o olhinho com o que vê, cuidado um pouquinho com o que fala, cuidado o ouvido com o que ouve. Cuidado, porque se você deixar ele entrar na sua mente, vai descer para o seu coração e vai sair na sua boca. Então, às vezes, nós precisamos pregar para nós mesmos. Você tem que pregar para você mesmo. Vocês têm o conhecimento que já há um ano eu faço terapia. A melhor coisa que eu fiz da minha vida, no meu ministério, foi fazer terapia. E eu digo para você, esse negócio de terapia, que médico, psicólogo, psiquiatra é só para doido, eu amo ser doido, porque é a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Deixei de ser doido porque eu passei a sentar e conversar. Então, sabe que isso é bíblico? A Bíblia diz assim, Tiago 5, 16, 17: confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados para que sejam curados. Quando você fala, a cura vem. E lá a minha psicóloga, ela congregou conosco aqui muitos anos, muito tempo, e eu disse várias vezes para ela, se eu soubesse que era tão bom conversar com você, eu não teria desperdiçado o tempo que você ficou aqui sem ter conversado com você. Agora ela mora lá na Bahia, não sei onde ela está morando, no Ceará. Eu faço online, remotamente. E ela sempre me diz, uma das coisas que ela me disse foi: brigue com você mesmo, converse com você mesmo. Aí eu pensei, mas eu já fazia isso. Pregue para você mesmo. Está dentro do carro, começa a brigar com você mesmo. Começa a pregar para você mesmo. Começa a relembrar você mesmo. Porque o salmista está enfrentando uma batalha interior e ele começa a falar consigo mesmo. Ele está perguntando para ele mesmo. Ele pergunta: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Então, falar a alma, queridos, é um ato de autoridade espiritual. Você tem que confrontar a si mesmo. Confronte a si mesmo. Converse consigo mesmo. Quando você tiver, isso tem que ser feito sozinho, né? Porque senão vão achar que você é doido. Não é? É ou não é verdade? Não é? Você está lá conversando com você mesmo, e você só vai fazer uma coisa que o doido, que é doido mesmo, faz na rua. Não é? O doido que é doido mesmo sai andando na rua conversando com ele mesmo, ou sei lá com quem que ele está conversando. Mas você vai conversar com você mesmo. Olha para o espelho e começa a brigar com você mesmo. Fala: ei, por que você está nervoso? Por que você está angustiado? E eu digo para você que funciona. Amém? Então brigue com você mesmo. Quando você prega para você mesmo, você declara que Deus ainda é maior do que a sua dor. Então pregue para você mesmo. Amém? Uma coisa que fortalece a alma é você ouvir Bíblia. Ouvir, até o Mateus passou um vídeo lá, os salmos cantados em ritmo de reggae. Se Davi cantasse os salmos em reggae. Se Davi cantasse, como é que é? Os salmos em reggae. Os salmos em reggae. É o texto escrito, à risca, de acordo com o salmista. A única coisa é que o ritmo é um reggae. Aí, a inteligência artificial
É inteligência artificial que faz. Aí eu estou ouvindo lá e eu já estou dançando reggae. Oh, meu Deus. Converte, Jesus. Mas uma coisa que fortalece é você ouvir a palavra do Senhor. Então, às vezes, você precisa pregar para você mesmo. Amém? Não espere só o pastor pregar para você. Pregue para você mesmo. Dá seus pulos, brigue com você mesmo. Amém? Até que horas que a gente vai? É porque eu não sou pastor daqui, aí eu não sei até que hora está. Um dia eu fui pregar numa igreja, até lá perto de casa, lá perto onde o Mateus está morando agora, eu quero se quebrar até lá. Aí eu já cheguei atrasado, eu não tinha carro, eu estava de carona, minha carona atrasou, cheguei atrasado e estou pregando, empolgadíssimo, achando que estou abalando bambu com a mensagem. De repente, um obreiro pega um papel e coloca em cima assim do culto. O nosso culto acaba às 7h30, já era 8. Aí, o nome de Jesus, amém. Devolve o microfone. Então tem como piorar. Fala para mim, pastor. Estou falando para mim mesmo. Estou pregando para mim mesmo. A esperança do salmista se recusa, que o salmista tem, se recusa a morrer. Salmo 42, verso 5, a parte B, ele diz assim: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Agora vamos juntar os dois, mas porém vão ficar com a parte B. Primeiro ele briga consigo mesmo, não é? Como que ele briga consigo mesmo? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Aí ele dá a resposta para ele mesmo: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está ferido, ele está afastado, ele está triste, vivendo uma dor dentro da alma dele, mas ele escolhe esperar. Ele entende que ele ainda deve colocar a sua esperança em Deus. Ele diz: eu ainda vou louvar o Senhor. Então, mesmo que o céu pareça ser de bronze, escolha esperar em Deus. A escolha aqui desse homem, a esperança aqui não é um sentimento, ele decide. É uma decisão espiritual. Então nós precisamos entender que a esperança bíblica, como eu disse no início, não é otimismo. Vou te lembrar o que eu li aqui no começo. E vou parar, porque senão você fica cansado. E eu não quero te cansar. Esperança é a certeza antecipada de que algo bom ainda pode acontecer, mesmo quando as circunstâncias são desesperadoras. É descansar na fidelidade de Deus, não é pensamento positivo, não é negar a realidade. Ele não ignora a dor, ele está sentindo dor, mas ele se recusa a se dobrar diante da dor. E é isso que você tem que fazer. Está doendo? Está difícil? Mas você tem que se recusar a deixar a esperança morrer. Se recusa. Sabe como que surgiu esta igreja e surgiu o nome desta igreja? E até eu fiz essa oração ontem, salvo engano. Esta igreja surgiu de um momento onde tudo tinha parado, onde eu tinha chegado ao limite de tudo que aos meus olhos eu poderia ter alcançado. E eu sempre dizia em minhas orações: eu me recuso a acreditar que é só isso. Eu orando para Deus. E ontem eu fiz essa mesma oração: Deus, eu me recuso a acreditar que é só isso que o Senhor tem para mim. Isso é você não deixar com que a esperança morra. Eu ainda verei uma igreja grande, cheia, bem estruturada, uma igreja de, como que eu digo, sede própria. Eu ainda verei isso. Eu ainda acredito nisso. Olhando humanamente falando, não há esperança, não há para onde eu recorrer senão o Senhor. Mas eu posso te dizer que eu coloco a minha esperança no Senhor, e eu ainda vou louvar ao Senhor juntamente com você, em uma igreja bem maior, uma igreja bem mais estruturada, e uma igreja lotada de pessoas. Até que quando eu tiver fôlego de vida, eu vou lutar por isso.
eu vou continuar colocando a minha esperança nisso. Então, isso é o que o salmista fez. Ele se recusa a deixar a esperança morrer. Ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ponha a sua esperança em Deus, porque ainda você vai ver coisas maiores e melhores do que você está vivenciando. Amém? Eu creio nisso, e o Senhor é o nosso Senhor, e Ele diz para você ficar de pé, porque o tempo não vai dar, e é muita coisa, ainda falta mais umas 3 ou 4 folhas, porque hoje eu peguei todos os versículos e eu falo o último. Passa lá para o último, Tiago. Pode passar para o último, para nós concluirmos. Voltando. Não, isso. Último versículo diz: Deus é o único que pode curar a alma abatida. O verso 11 do Salmo 42, o salmista diz: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então a gente percebe que a alma não pode desanimar. Nós temos que colocar a nossa esperança toda no Senhor. Amém? Nós vamos orar e você vai dizer: Senhor, não deixa eu perder a esperança de que o Senhor tem algo novo a fazer na minha vida, na minha casa, na minha família. E se necessário for, brigue com você mesmo agora. Você vai dizer a si mesmo: por que você está assim tão triste, tão abatido, tão preocupado? Pai, aqui estamos diante do Senhor em nome de Jesus. O salmista, Senhor, ansiava a presença do Senhor mais do que a coisa. Ó Deus, a alma dele estava sedenta, longe do templo, longe da adoração, longe do ofício de levita. E ele disse que tinha sede, assim como a coça anseia por águas. A alma dele precisava do Senhor. Gera fome, Senhor, gera sede na nossa alma, que nós possamos dar valor ao que tem valor. Ó Deus, muitas vezes damos valor a coisas terrenas e passageiras e deixamos a comunhão com o Senhor de lado. Que nós tenhamos sede pela casa do Senhor, tenhamos sede por almas, sede por comunhão, sede pela presença do Senhor, porque Ele pergunta: quando eu poderei entrar novamente na presença do Senhor? Isso é sede, isso é vontade, é desejo, é querer, Senhor, coisas, ó Deus, do Senhor, Pai, é querer ter intimidade e comunhão com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entrar no nosso quarto, fechar a porta, ir lá em secreto conversar com o nosso Abba, Pai. Nós podemos e precisamos entrar na presença do Senhor, ó Deus, com desejo e com vontade, Pai. Não por interesse, não uma fé de barganha, não, ó Deus, para buscar alguma coisa desta terra, mas entrar na sua presença tendo sede simplesmente, ó Deus, de estar com o Senhor. Como é bom estar contigo. Como é bom, Senhor, ser afagado pelo Teu Espírito. Como é bom, Senhor, ser consolado pelo Espírito do Senhor. Que nesta noite o Senhor, ó Deus, gere sede em nossa alma. Sacie, Senhor, a sede. E que nós possamos, ó Deus, brigar conosco mesmo. Porque está abatida a nossa alma. O Senhor tem nos feito bem. O Senhor tem nos abençoado. Nós não podemos perder a esperança. Creio eu que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o salmista disse, Senhor, que ele entraria novamente na presença do Senhor. Muitas vezes, Senhor, estamos em momento de choro. Ó Deus, o choro se tornou nosso alimento. Dia e noite choramos, dia e noite clamamos e não temos respostas. Mas nós continuaremos, porque nós nos recusamos, ó Deus, a deixar com que a esperança morra. Por isso, Senhor, vem curar a nossa alma, vem renovar a esperança no nosso coração esta noite.
e que possamos sair daqui renovados, crendo, ó Deus, que o Senhor tem coisas, ó Deus, muito maiores do que as que nós já estamos vivendo. Renova-nos, ó Deus, renova a esperança, não deixa nós perdermos, ó Deus, a esperança, que a nossa alma seja consolada, que o nosso coração seja, ó Deus, sedento pelo Senhor. É o que eu peço, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, porque te abates. Aleluia. Jesus te ama. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma. Coloca a mão no seu coração e cante. Aleluia. Espere em Deus, aleluia. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus irá. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma, e te incomodes, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus irá. Aleluia! Glória a Deus! Deus colhe as nossas lágrimas. Amém? Não perca a esperança, porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel em cumprir. Tenha sede pelas coisas de Deus. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. O tempo se chama hoje. Amém. Não deixa para amanhã, é hoje. Amém? Enquanto nós continuamos cantando o refrão dessa maravilhosa música, nós vamos dizimar e ofertar a obra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma, e te incomodes, em tua calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus irá. Suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te dar. Aleluia. Porque te abates, ó minha alma, e te incomodes, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque venceram, Jesus irá. Amém? Glória a Deus. Nessa oração final, guarde o que eu direi. Nós vamos orar pelo Brasil. Esse restante de mês, essa semana, principalmente, que está por vir, vão acontecer grandes rebuliços. No decorrer desse final de ano. Ali na cidade próxima, na capital da nação, vai acontecer muitas coisas. Aquilo que parece estar perdido não está, aquilo que parece estar fechado não está, aquilo que parece já não ter jeito, tem jeito. Então eu creio que Deus há de fazer um grande rebuliço com os nossos políticos. O soberbo, diz o Senhor, ele vai ser abatido. O altivo de espírito vai ser abatido. Amém? Aquele que acha que está acima de tudo e
vai ser abatido. Aguarde, porque o nosso Deus é um Deus de justiça, Ele é justo. Amém? Anote aí, vai estar gravado o que foi falado aqui. Pai, eu oro te agradecendo por esta oração, por este culto, por esta palavra que renovou a nossa esperança, curou a nossa alma. Eu peço em nome de Jesus por esse homem, por essa mulher que hoje veio, ou que porventura nos assistiu por intermédio da live do nosso Instagram. Peço ao Senhor que se manifeste como um Deus todo-poderoso que Tu és, abrindo porta onde não tem, suprindo necessidade, seja elas quais forem, porque o Senhor é Deus que supre a necessidade. Que sobre a sua casa haja graça, que a confusão, a destruição seja repreendida em nome de Jesus. Que o mal que tenta ou intenta contra a tua vida, a sua casa, seus negócios ou a sua vida seja repreendido em nome de Jesus. Por um caminho tu vieste, demônio, mas por 7 tu vai voltar atrás em nome de Jesus. O mal não pode prevalecer contra o Israel do Senhor. Ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoa. Ninguém pode contra aquilo que o Senhor está guardando ou protegendo. Aquieta o teu coração, porque o Senhor tem cuidado de ti. Ele vai te abençoar, Ele vai te sustentar, Ele vai guiar os seus passos, e tudo e todos que está no caminho do Senhor na sua vida será colocado por terra. Assim como as muralhas de Jericó ruíram abaixo, assim os seus problemas e o inimigo da sua alma está caindo por terra neste momento. Ainda não acabou-se o ano, e mesmo que ele se acabe, o Senhor continuará sentado no alto e num sublime trono. Por isso Deus manda dizer para você: não se cobre tanto, viva um dia de cada vez, descanse no Senhor, não viva ansioso, lance diante do Senhor a sua ansiedade, porque Ele tem te feito bem, Ele tem te alimentado, Ele tem te calçado, Ele tem te vestido, e nada, absolutamente nada tem te faltado. Ele é o seu Senhor. Por isso descansa nele, creia nele, espera nele, descansa nele, porque Ele é o Senhor da sua vida. Eu abençoo tua vida, abençoo teu casamento, abençoo seus filhos, eu abençoo em nome de Jesus teu trabalho, tua vida financeira, tua vida profissional, eu abençoo em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida espiritual e ministerial, eu abençoo a tua vida sentimental, eu abençoo em nome de Jesus a tua vida, e peço ao Deus de Israel que a graça, que a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua igreja. Que o Senhor nesta semana e nesses dias próximos, ó Deus, o Senhor tem falado para nós mudarmos o endereço. Estamos à procura de uma sala, ainda não encontramos, não estamos ansiosos e muito menos desesperados, mas queremos te obedecer o quanto antes. Por isso, Senhor, abre os meus olhos, me mostra, me guia aonde é que o Senhor quer que esta casa de oração, ó Deus, esteja, para que nós possamos continuar adorando, glorificando e crescendo, ó Deus, em número e alcançando outras pessoas. Que no decorrer desses dias o Senhor possa me mostrar aonde e suprir a necessidade, ó Deus, que toda esta mudança trará. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém? Eu te abençoo e que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Vá em paz e não fique triste. Anseie pelas coisas do Senhor. Está terminado. Porque te amar.